Paz, hoje é o nosso terceiro dia desse nosso propósito de 21 dias de jejum e de oração. Nós estamos nesses 21 dias falando sobre batalha espiritual e eu quero, nesses 21 dias, ser bem prático em tratar desse assunto que às vezes se torna meio místico, meio amedrontador, mas que precisamos conhecê-lo de forma prática. E eu entendo que isso é o que nos dá vantagem sobre o nosso inimigo, né? Conhecer de forma prática o que é de fato a batalha. Porque uma das coisas que faz com que o nosso inimigo tenha vantagem é quando a gente ou não tem conhecimento ou despreza o seu poder, a sua tática, a sua estratégia, né? O apóstolo Paulo mesmo fala que a gente não pode desprezar as ardis ciladas do maligno. E olha que ele está falando sobre perdão, né? Quando Paulo fala sobre isso, ele fala sobre o perdão, ele fala sobre alguém que precisava ser perdoado, e se você não perdoa, você pode estar desprezando, ignorando os ardis ataques do maligno. Então vamos lá, eu quero falar nesse terceiro dia sobre o que é a batalha na prática. Tá? A gente tratou no primeiro dia sobre o conflito espiritual, o que é o conflito espiritual, né? Então está determinado que o conflito ele acontece no lugar e num tempo, né? Ontem a gente falou sobre a disputa de território. O conflito se dá exatamente porque há uma disputa territorial, né, do coração do ser humano, da mente, do espaço geográfico, tá, gente? Então precisamos entender isso. E hoje eu quero falar sobre o que é essa batalha na prática. Tá? Para a gente começar, eu quero trazer o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 12. E eu quero ler na versão da Bíblia da Bíblia Viva, tá? Efésios capítulo 6, versículo 12, na versão da Bíblia Viva, que diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas. Eu já falei sobre isso, né? Em outra versão diz, não é contra carne ou sangue, não é contra seres humanos, em outra versão. Diz assim, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Desculpa, gente, essa é a versão da Bíblia NVI, a versão que a gente lê sempre. Na versão da Bíblia Viva, Efésios capítulo 6, versículo 12, eu li agora na versão da Bíblia NVI. Na versão da Bíblia Viva, esse mesmo texto está escrito assim: porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, né? Ou seja, na versão da Bíblia NVI, contra pessoas, mas contra pessoas sem corpo. Aí ele traz agora a descrição: os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Eu gosto dessa versão, né? Porque fica bem na prática o que nós estamos enfrentando, contra o que nós estamos lutando. Vou ler de novo, tá, gente? Porque eu acho que isso é muito importante, já que no dia de hoje eu quero falar sobre a batalha na prática, né? Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo. Os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Contra isso que nós estamos lutando, né? Agora sim, a versão da Bíblia Viva. E aí eu quero falar, gente, já que o assunto de hoje é a batalha na prática, eu quero falar sobre 5 verdades absolutas das batalhas espirituais, tá bom? Então, dito que nós estamos lutando contra príncipes, contra potestades, contra poderes, eu quero falar sobre
5 verdades absolutas dessa batalha na prática. Vamos lá. Primeiro precisamos entender que o maligno odeia o ser humano, pois somos a obra-prima da criação de Deus. Porque todas as vezes que o ser humano está acertando no propósito de Deus, ele enfrenta a batalha espiritual, o confronto com o maligno. Porque o maligno odeia que o ser humano acerte. O maligno, ele quer que o ser humano erre o alvo, por isso se chama pecado, né? Qual é a maior arma do maligno? É levar o ser humano a errar o alvo, né? Pecado significa errar o alvo. Todas as vezes que o ser humano está acertando o alvo, cumprindo o propósito, avançando num território rumo ao céu, ele vai enfrentar a batalha espiritual ferrenha. No normal, tá, gente? No normal, o ser humano, ele enfrentará uma resistência espiritual para não avançar no reino, para não avançar em direção a Deus. Mas quando ele já está com a sua mente cauterizada, quando o ser humano já está com a mente totalmente desviada do propósito de Deus, o maligno deixa ele à vontade, né? É aquilo que Paulo diz, que a pior condição do ser humano é quando Deus lhe entrega a sua própria sorte, né? Numa concepção mental de decadência. Pronto. Quando o ser humano está nessa condição, o maligno o deixa na sua própria condição de hedonismo, né? Só atendendo a sua carne, só atendendo o seu propósito. Esses dias eu vi uma frase que diz que o maior propósito do diabo não é que você o adore, né? Que você se prostre diante dele. Não, é que você adore a si mesmo. Porque essa é a condição que Paulo diz, né? Que o ser humano está numa condição degradante quando Deus lhe entrega a sua própria sorte. Ora, você quer se agradar, você quer agradar a si próprio, pronto, então vai, pronto. Essa é uma condição favorável ao maligno. Não há nenhuma resistência, tá, gente? Não há nenhuma batalha. Por quê? Porque assim o ser humano vai se estragar, vai se autodestruir apenas se servindo, né? É quando o ser humano está adorando a Mamon, né? Quando o hedonismo tomou conta do ser humano. Então precisamos entender isso, tá? O maligno odeia o ser humano e ele vai querer levar o ser humano a uma condição mental de atender a si próprio sempre e não se voltar para o propósito de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender: toda ação do maligno é levar o ser humano à autodestruição. Olhe para tudo, tá, gente? Olhe para os vícios, olhe para aquilo que destrói o ser humano e destrói a família, olhe para isso. Mas falando de batalha espiritual, a primeira verdade é essa: o diabo, o maligno, odeia o ser humano, pois nós somos a obra-prima da criação de Deus. Então ele quer que o ser humano não cumpra o seu propósito. Segunda verdade absoluta que a gente precisa entender: os espíritos malignos não têm poder sobre você. Entenda isso. Os espíritos malignos não têm poder sobre o ser humano, porque Deus nos fez com autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus disse isso para os seus discípulos. Está falando sobre poderes espirituais, tá, gente? Então, mesmo que pareça que sim, eles não têm poder sobre nós, né? Em vez disso, nós temos poder sobre eles. A palavra do Senhor diz: alguém em algum lugar disse, como pode, né? O ser humano que foi criado, né, numa condição menor que o ser humano tem tanto poder. Pois é, foi o Senhor que nos deu essa autoridade, tá? Então, é muito natural, entenda isso, é muito natural que o maligno crie uma narrativa mentirosa de cauterização da mente, tá? Para o ser humano ter medo dele. Olha como ele se apresenta, tá, gente? Tanto que essa versão, né, do maligno, de chifre, de tridente, de rabo bifurcado, é uma visão até que a própria igreja criou, tá, gente? Para que trouxesse, entenda aí, uma estratégia do maligno, né? Antes disso, tá, gente? Antes da igreja católica trazer essa imagem, o ser humano não tinha essa imagem, né? Essa imagem, essa caricatura. A ideia é que se tenha medo. E é assim que é ensinado às crianças. A gente seria ensinado que temos o poder de Deus e o maligno está, sim,
pela nossa autoridade submissa à vontade e ao poderio de Deus, quando nós abrimos a nossa boca e declaramos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Né? Então entenda essa segunda verdade. Os espíritos malignos não têm poder sobre nós. Amém, gente? Terceira grande verdade. Essas batalhas vêm em ondas e não durarão para sempre. Precisamos entender isso, tá, gente? Que as batalhas espirituais, elas vêm em onda. É uma onda que se levanta, né? E é certo que venceremos. É por isso que Efésios capítulo 6 diz para que a gente resista no dia mau. Então, o dia mau sempre acaba, sempre se encerra. Entendi isso? Por isso que é o dia mau. E o dia mau tem prazo. Então, toda batalha que nós estamos enfrentando, nós venceremos, porque é o dia mau. Né? O que é que Pedro diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, vai chegar o momento em que o dia mau vai se encerrar e ele vai fugir. Né? Então essa é a terceira verdade, tá? Essas batalhas vêm em ondas. Não sei se você já percebeu, mas vêm ondas, né? Vêm ondas, elas crescem sobre nós, mas depois elas se desfazem e vão embora. E a gente continua, a gente prossegue vencedor, se a gente persistir, né? Quarta verdade absoluta para a gente entender a batalha espiritual na prática. Então vamos lembrar? A primeira: o maligno odeia o ser humano, por isso nós enfrentamos batalha quando estamos acertando no alvo. Segundo, os espíritos malignos não têm poder sobre nós, o contrário, nós que temos poder sobre eles. Terceiro, as batalhas vêm em ondas e não durarão para sempre. Quarto, o inimigo vai voltar com outra tática e estratégia. Ele sempre volta, né? É o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, versículo 13, quando a palavra diz que o diabo veio, tentou Jesus, e o que é que diz a palavra? Quando o diabo terminou todas as tentações, deixou Jesus por algum tempo e foi-se embora. Essa é a versão da Bíblia Viva, né? Na versão da Bíblia NVI diz, tendo terminado todas as tentações, ou seja, Jesus estava num campo de batalha, né? Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Ou seja, ele sempre volta, né? E por fim, quinta verdade, você provavelmente não fez nada de errado para causar a batalha espiritual que você está enfrentando. Quando nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, um conflito espiritual, possivelmente, entenda isso como uma verdade, você não fez nada de errado. Possivelmente, você está enfrentando a batalha porque fez algo certo e avançou no terreno do inimigo. Né? Então, essa é uma verdade, porque às vezes, não sei se você já se atentou, mas às vezes quando nós estamos enfrentando, estamos debaixo de uma batalha, nós começamos a ouvir, e é uma mentira do maligno, tá? Para você se autoacusar, você começa a falar, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Algo em mim que falhou? Não, pelo contrário. Se você está percebendo que está num campo de batalha espiritual e o maligno está tentando contra o seu avançar, você não fez nada de errado, pelo contrário, você fez algo certo e por isso está enfrentando a batalha. Né? Então, para a gente encerrar, vamos lembrar, primeiro, 5 verdades absolutas para entendermos a batalha na prática. Primeiro, o maligno odeia o ser humano e por isso você está enfrentando a batalha. Segundo, os espíritos malignos não têm poder sobre nós, pelo contrário, nós é que temos poder sobre eles. Terceiro, as batalhas vêm em ondas e não durarão para sempre, né? Por isso precisa resistir no dia mau. Quarto, o inimigo vai voltar com outra tática e com outra estratégia. Por isso que a palavra diz que voltou em ocasião oportuna para provocar sobre Jesus outra batalha. Quinta, pelo contrário, do inimigo. E é assim que venceremos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos levado ao lugar da verdade. E é na verdade que nós prevalecemos. É na verdade que vencemos todas as batalhas impostas pelo nosso inimigo. Porque ele sabe que já está derrotado. E por isso ele tenta com táticas e estratégias para que a mentira impere. Mas nós estamos avançando na verdade. E a tua palavra diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade.
não vamos sucumbir. Pelo contrário, o nosso inimigo vai sucumbir e nós avançaremos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Amanhã estaremos no nosso quarto dia. Prossigam, avante. É certo que venceremos.